é o pano de fundo para isso? O pano de fundo é uma série de reportagens da Folha de São Paulo, mais especificamente uma reportagem no último fim de semana, que mostra que o PSL, partido de Jair Bolsonaro, deu R$400 mil a uma candidata a deputada de Pernambuco, que é a seção eleitoral do presidente do partido, Luciano Bivar. Esta mulher teve apenas 274 votos, todos os sintomas de que se tratava de uma laranja, não se lembra da campanha, recebeu esse dinheiro já na 1ª hora da campanha, teria de ter imprimido uma quantidade de material de campanha exorbitante para essas condições. As gráficas que dizem ter recebido o dinheiro não são gráficas, mal funcionam nos endereços, enfim, tem cheiro, cor e forma de laranja. E Gustavo Bebiano era o presidente nacional do PSL nesta época. E o Luciano Bivar tentou atribuir a ele a responsabilidade por isso, sendo que todo mundo sabe que Luciano Bivar é o dono do PSL. Gustavo Bebiano assumiu quando a família Bolsonaro entrou ali no partido para cuidar da campanha do Jair Bolsonaro, única e exclusivamente. Então, tem aí essa briga entre eles e o Carlos Bolsonaro resolveu entrar e aproveitar esse episódio, mesmo tendo sido publicado pela Folha de São Paulo, que a família Bolsonaro adora esculhambar. O Carlos Bolsonaro aproveitou esse episódio para fustigar o Gustavo Bebiano, que é alguém com quem ele já tem problemas antigos, desde a campanha, uma ciumeira ali na relação entre o pai e Bebiano. Chegou-se a ter dúvidas se Bebiano seria ministro, ele teve afastado na transição por um período por conta desse ciúme e depois se restabeleceu com o Bolsonaro, virou secretário-geral da presidência, mas não saiu da alça de mira, principalmente do Carlos Bolsonaro, mas também subsidiariamente do Eduardo Bolsonaro, que vai muito pelas águas do irmão mais eloquente, por assim dizer. E agora se chega a esse absurdo, porque aí é uma questão institucional, de um filho do presidente da República ir para uma rede social e dizer que o ministro do Palácio do Planalto é um mentiroso. Mais do que isso, diante do choque geral com essa atitude, ele não satisfeito, ele vaza um áudio do presidente da República para corroborar a sua tese, portanto, dizer que sim, Eduardo Bebiano é um mentiroso e ele está certo. Eu pergunto, ele teve autorização do pai para vazar esse áudio? Ou ele vazou a revelia do pai? Porque as duas hipóteses são gravíssimas. As duas hipóteses são gravíssimas. Na primeira, se tem um presidente da República autorizando um filho que é vereador no Rio de Janeiro, que não tem cargo nenhum no governo, a fritar um ministro em praça pública. Na segunda, você tem um filho conspirando contra o pai e vazando um áudio do presidente da República à revelia. A área de inteligência do governo está de cabelo em pé com essa molecagem que está sendo cometida nas redes sociais por um vereador que é filho do presidente da República. Olha, com todos os absurdos que se viu da família Lula da Silva, pular de trampolim no Palácio da Alvorada, vender traficâncias por aí, não se viu tamanha demonstração de falta de compostura pública e institucional de um filho do Lula na presidência dele. Não se viu isso. E por que isso é grave? Poderia ser só uma molecagem. Carlos Bolsonaro, afinal, não é do governo. É grave porque isso colhe o pai na chegada a Brasília. Bolsonaro mal tinha desembarcado do avião da FAB depois de dias de convalescença e tende a apagar um fogo causado por infantilismo do seu filho. É disso que se trata. Isso tendo de arbitrar a reforma da Previdência, que é o que vai definir se seu governo terá sucesso ou se será um fracasso. Tendo de arbitrar essas questões econômicas mais sérias de que vamos tratar depois, tendo de definir um líder para o governo no Senado, enfim, as tarefas são enormes, justamente porque o governo ficou à sua espera. E aí ele tem que falar, filho, vem cá, vamos falar aqui sobre o Twitter? Senhores, tenhamos um pouco ponhamos a cabeça a mão na consciência, isso é ridículo, isso é grave, é preocupante. E tem gente passando pano. Não, ele não quis desmentir o Bebiano. Não, ele quis desmentir a matéria, sendo que o Bebiano está falando em na matéria. Logo, é uma questão de entendimento básico, de leitura de Jardim 1, a não ser que se queira ser mais realista do que o filho do rei, nesse caso, porque nem ele está fazendo questão de dizer que não desmentiu o ministro. Então, a gente sempre falou aqui, os filhos do Bolsonaro fazem parte do núcleo pior desse governo.
são os mais capazes de causar estragos ao governo do pai. Fico imaginando gente com biografia que está nesse governo, como Sérgio Moro e Paulo Guedes, olhando para isso e pensando que empenhou a sua biografia num manal de insensatos como essa.